Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Me chamo Felipe Vitório, sou psicólogo clínico. E nesse vídeo de hoje nós temos como tema uma pergunta. Uma pergunta que talvez já tenha ecoado em você, que é a seguinte: onde foi que eu me perdi de mim? Talvez você já tenha olhado para o passado e visualizado um outro momento de si mesmo em que você se sentia talvez mais funcional, mais alegre, mais otimista, quando comparado com como você se vê hoje. E aí nesse momento, talvez você se olhe no espelho e faça essas perguntas. Onde foi que eu me perdi de mim? Quando foi que eu adoeci? Ou quando foi que eu comecei a mudar em relação a como eu era antes? É sobre essas perguntas que nós vamos falar hoje. E para lançar luz sobre essas questões, eu trago aqui o que chamamos nas terapias cognitivas de modelo diátese-estresse. O nome é um pouco complicado, mas eu gosto de falar modelo vulnerabilidade-estresse. E ele consegue explicar por que em um dado momento, a partir de um evento, uma circunstância, as pessoas podem passar a operar de uma forma bem diferente de antes. Então, para facilitar, eu trouxe aqui uma imagem, algumas. Mas então, aqui nós temos essas duas porções que compõem essa forma de ver e explicar esse aspecto do ser humano, que é a vulnerabilidade e estresse. Aqui, por estresse, nós chamamos qualquer evento, acontecimento, circunstância. E vulnerabilidade, ou diátese, ele diz respeito a uma certa suscetibilidade que o indivíduo pode dispor para o acometimento de certos adoecimentos psíquicos. Essa vulnerabilidade, ou diátese, ela é constituída de diversos aspectos do indivíduo. Por exemplo, aspectos biológicos, genéticos. Mas o que eu gosto de dar mais ênfase são os fatores ambientais que, em especial, ligados que se fazem presente no período desenvolvimental do indivíduo um tanto mais crítico, né, como a infância e a adolescência. Porque é nesse período em que as primeiras crenças, né, sobre nós e sobre o mundo começam a ser estabelecidas. Por isso essa importância. Ou, isso, crenças nucleares, né, falando sobre a ótica da terapia cognitivo-comportal, ou podemos pensar também pela perspectiva da terapia do esquema em esquemas iniciais desadaptativos. Mas acontece que, nesse momento, nós começamos a estabelecer essas crenças que vão balizar a nossa maneira de estar no mundo. Um exemplo, para ficar mais concreto. Imaginemos que uma dada pessoa, na sua infância, ela recebeu ali dos seus cuidadores mais próximos a informação do tipo: você não sabe fazer nada direito, ou você não faz nada bem feito. A partir dessa experiência, o indivíduo pode trazer para si uma crença em que leva ele a acreditar que realmente ele tem pouca aptidão para quase tudo, ou que ele não sabe fazer as coisas direito. Mas vamos considerar que esse mesmo indivíduo
tenha tido experiências outras. Por exemplo, na escola, ele pode ter saído muito bem em uma prova, na apresentação de um trabalho, em uma gincana, ou em alguma atividade esportiva em que recebeu uma informação diferente, um elogio, um reconhecimento, que levou ele a pensar, eu sei, eu consigo fazer as coisas, eu consigo obter êxito. Então perceba que a partir dessas vivências, concepções discordantes, elas são internalizadas, tornadas crenças e meio que duelam entre si. E a partir daí o indivíduo pode chegar à idade adulta, não é? Sempre com aquela vozinha dizendo: você não sabe fazer nada direito. Mas mesmo assim, seguir adiante, se expondo a novas situações, colocando em prática projetos. Mas imaginemos que em um dado momento, essa pessoa ela seja demitida do trabalho. Eis aí o evento, o estresse, que pode fazer com que aquela voz que estava um pouco mais atenuada cresça. E aquela outra crença que dizia que ele sim tinha capacidade, tinha potencial, possa diminuir. Em dadas circunstâncias, é possível que essa perspectiva mais pessimista sobre si ganhe uma força de um filtro em que mesmo experiências outras positivas sejam meio que negadas ou não sejam vistas, consideradas. E toda aquela que reforça a sua concepção de fracasso seja considerada. E a partir daí, dando preponderância a essas crenças de fracasso, de incapacidade, pensamentos alinhados a essa concepção começam a ser mais preponderantes. Eu falei sobre pensamentos automáticos em um outro vídeo. Eu vou deixar o link, o card aqui, para que você possa assistir em outro momento. Mas eu quero que você perceba a partir daí que, dado uma construção desse indivíduo, sobretudo nos seus períodos iniciais, crenças foram sendo estabelecidas. Mas que, dado uma circunstância externa, um evento, aquela crença ela pode ganhar ainda mais força e vir a prevalecer. Então percebe como houve aí um ponto de virada? Vou pegar outro exemplo. A gente falou sobre algo no âmbito do fazer, não é? Diz respeito à capacidade do indivíduo, à sua percepção de autoeficácia. Mas poderemos lidar com outras nuances, por exemplo, que digam respeito ao alto valor do indivíduo, como alguém que merece ser amado, que merece afeto, que merece carinho e atenção. Imaginamos que no período inicial da vida de uma pessoa, ela tenha não tenha tido um vínculo seguro, relações afetivas, com o amor, o afeto sendo demonstrada de maneira real e incondicional. Mas essa pessoa tenha crescido em um ambiente em que isso tenha sempre sido faltante ou oscilante. E essa pessoa tem internalizado uma concepção sobre si de que talvez não tenha valor, não mereça ser amada. E mesmo assim, essa pessoa, com esse conjunto de informações, ela avança, cresce, chega à fase adulta, mas em um dado momento ela pode passar, por exemplo, por um rompimento, um término de um relacionamento. O que pode fazer com que reaviva-se mais fortemente essas crenças. Ou esses esquemas, nesse caso, a partir da teoria terapia de esquema de abandono. Então, feito esse panorama, para concretizar também, eu gostaria de trazer aqui essa imagem, que é o nosso modelo, a partir dessa metáfora aqui. Imaginemos como dois copos. Aqui de vermelho nós temos o S, de estresse, no inglês.
E que, se compararmos, se colocarmos lado a lado, esses, vamos supor que seja o mesmo evento, não é? A mesma circunstância. Porém, dado que uma pessoa tem uma condição de vulnerabilidade e a outra uma outra completamente diferente. De maneira que, enquanto a pessoa A, mesmo sendo submetida ao estresse, ao evento, ela ainda tem o copo não transbordou, ela tem uma reserva para fazer frente àquilo e lidar de uma maneira mais funcional, mais saudável. Agora imaginemos que uma outra que não tenha adquirido ao longo de seu desenvolvimento elementos úteis, né, de enfrentamento para que ela consiga fazer de uma forma mais positiva frente aos acontecimentos estressores. Imaginemos que também ela tenha passado por um ambiente que não lhe forneceu os aspectos emocionais fundamentais. E aí, essa pessoa chega a uma fase adulta com algumas crenças ou esquemas disfuncionais. Então, aquele mesmo evento, ele vai promover nesse indivíduo transbordar. Mas então, você pode me perguntar, Felipe, o que fazer? E aí eu queria, para essa nossa reflexão, trazer aqui 6 pontos. Né? O primeiro é a importância de compreender a origem. Esse percurso que a gente fez, mas que você deve fazer, se essa conversa estiver fazendo sentido para você, deve fazer para si mesmo. Compreender ali no seu percurso de desenvolvimento quais crenças, né, o que essa voz crítica diz sobre você e qual a sua possível origem. Isso tem um efeito, já de início, de tirar de você um peso de uma culpa. Eu vou explicar um pouco mais adiante isso. De uma culpabilização inútil. Mas, sobretudo, injusta. O segundo ponto que eu quero trazer é o valor de se descolar desses pensamentos. Lembra aquela voz, a partir de crenças desadaptativas, disfuncionais, que acabaram ganhando mais ênfase e que elas podem estar hoje, né, minando o seu percurso, a sua experiência, o seu próprio desenvolvimento. Aquela voz no primeiro exemplo que diz: você é um fracassado. Ou aquela outra: você nunca vai ser amado. Então, é importante poder fazer um afastamento cognitivo dessa voz, para que nós possamos assim questioná-la. E a partir desse afastamento, damos espaço para que consigamos experimentar, experienciar e testar na realidade. Será que eu realmente não consigo fazer nada? Ou então, eu consigo, a partir desse afastamento, ver outras tantas evidências que dizem o contrário. Entende? Terceiro ponto, também importante, é abrir espaço para sentir. Como assim sentir? A gente falou aqui de distanciar dos pensamentos, esses pensamentos sobretudo automáticos. Mais uma vez, recomendo assistir a esse vídeo que eu gravei, vou deixar o card aqui mais uma vez. Mas então, sobre essa questão de sentir, porque a proposta aqui não é negar o seu percurso, o que fizeram com você, ou talvez coisas que você tenha feito em um dado momento, no qual hoje possa sentir uma certa vergonha, uma certa decepção. A proposta aqui não é negar, mas integralizar a minha jornada até aqui, para a partir daí repensar caminhos e construí-los de uma forma ativa.
Então aqui a gente está falando de aceitação de si, no seu momento, agora. Considerar o seu percurso. O quarto ponto que eu quero falar é o de praticar a autogentileza. Para isso eu queria voltar para a nossa figura. Deixar ela um pouco mais destacada. Lembra que eu falei que a gente pode dizer que vamos considerar que o mesmo evento, o mesmo estressor, pessoas diferentes. Pessoa A. Deixa eu mudar para o pincel. Pessoa A, pessoa B. Então, veja que a pessoa A, ela tem uma carga, não é? uma vulnerabilidade menor. Então ela tem mais reservas ante os acontecimentos da vida, para lhe dar mais recursos de enfrentamento. A pessoa B, ela já está mais saturada, talvez mais cansada. O que eu quero dizer com isso é que não devemos cair na armadilha de nos comparar com os outros. Porque as circunstâncias podem até ser similares. Mas nós somos indivíduos diferentes, com trajetórias diferentes, caminhos diferentes, com recursos diferentes. Diante disso, não só não faz sentido comparar-nos com os outros, mas também não é justo com ninguém. Porque às vezes cometemos esse erro de dizer, veja, fulano ou fulana está passando por uma situação tão difícil, até pior que a minha, mas ela está encarando, está enfrentando, enquanto eu estou aqui paralisada sem conseguir me mexer. Você está olhando só as circunstâncias externas. Mas como esse modelo nos propõe, trata-se de uma integração entre uma realidade, entre os eventos, os estressores, mas também entre a bagagem que eu tenho. E que é diferente em cada pessoa. Por isso não é justo com você se comparar com ninguém. Cada pessoa tem o seu percurso. E cada pessoa vai ter o seu tempo. E cada pessoa tem o seu caminho de saída. E falando nisso, o quinto ponto que eu quero trazer, deixa eu limpar minha tela, é o de reconectar-se com sua bússola. Talvez ao longo desse caminho, respondendo onde você se perdeu, é possível que você tenha se desconectado dos seus valores. Aquilo que para você fazia sentido, fazia com que você se movesse. Então, a proposta e o convite é um alinhamento. Não vou falar de realinhamento. Vou dizer porquê no final do vídeo. Mas um alinhamento com aquilo que para você fala mais alto. E o sexto ponto, também ligado a esse, é a questão de agir com propósito. No sentido de uma ação comprometida consigo mesmo. Juntando essas duas questões, os valores, alinhar seus valores e agir com propósito, apenas uma ressalva, um cuidado. Porque aqui o convite é sim, a partir daqui, do que aconteceu, do onde eu cheguei, do quem eu sou, olhar para frente e visualizar e construir um novo eu. Mais saudável. Primeiro porque você pode, segundo porque você merece. Mas aí o alerta que eu quero dar é importante visualizar esse ideal, ter esse ideal em mente. Mas devemos focar no hoje, nos comprometer com a ação de cada dia. Porque esse percurso é muitas vezes longo. É uma construção gradual. Demanda tempo e cada pessoa tem o seu tempo. Porque senão a gente pode acabar se frustrando ao olhar diariamente para esse ideal a chegar e ver que é diferente da condição que a gente está hoje. E a partir dessa diferença entrar em uma certa frustração e desânimo. Mas o convite,
E eu falo melhor disso em um outro vídeo, que eu vou colocar aqui o card. Outro vídeo que eu falo sobre a importância de valorizar a sua jornada, o seu dia a dia, o seu percurso, e se comprometer com o passo de hoje. Se respeitando, tendo para consigo uma autocompaixão e se priorizando. Investir no seu percurso. Esses são 6 pontos. E a última coisa que eu quero falar é que a conversa aqui não é sobre voltar a ser quem eu fui. E aí eu digo isso para termos cuidado e não nos prendermos em um certo saudosismo. Porque isso também, ele não faz com que eu me mexa. E pode gerar mais frustração. E nem é possível fazer como fazemos com um computador. Resetar, fazer um backup. Restaurar um backup. Porque nós nos fazemos junto com as experiências que vivenciamos. Então eu não posso simplesmente apagar algo que aconteceu. Mas o convite é exatamente de integrar para construir o que eu almejo ser. E aqui, para deixar mais factível, concreto, isso que eu estou querendo dizer, trago a frase de um filósofo antigo, grego, Heráclito, que dizia: não é possível se banhar 2 vezes no mesmo rio. Porque o rio não é mais o mesmo na segunda vez e eu também não sou mais o mesmo. Então essa é a proposta. De sim, considerar quem eu sou, o meu percurso, não me comparar com ninguém, mas investir a partir de uma ação comprometida dia a dia, restabelecendo os meus valores, talvez outros, diferentes de outrora, talvez me guiando por um outro propósito que hoje faz sentido para mim, que é diferente do que fez sentido em outro momento. Então, esse vídeo não tem como objetivo apenas dar uma explicação para responder essa pergunta: onde foi que eu me perdi? Mas o objetivo é te dar também ferramentas para que você possa construir esse caminho e percorrer esse caminho do reencontro consigo mesmo, que é uma reconstrução. Bom, é isso, uma mensagem que eu sempre digo: seja gentil consigo mesmo. Invista em seu processo. Então, diante disso, comenta aqui embaixo se fez sentido para você e se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Não esquece de curtir e de compartilhar com quem você acha que possa se beneficiar com esse conteúdo. Tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Foi uma satisfação ter você aqui. Um abraço.